Em um movimento que pegou muitos de surpresa, os Estados Unidos dispararam o primeiro tiro em um potencial novo capítulo das relações tensas com a Venezuela. Até então, o cenário vinha sendo monitorado discretamente, mas a recente operação que resultou na morte de 11 venezuelanos, alegadamente ligados a cartéis, marcou um ponto de inflexão. Oficialmente, o governo americano anunciou que suas forças estão na região para interceptar embarcações de drogas, um flagelo que há muito desafia a segurança nas Américas. No entanto, a robustez do destacamento militar, que inclui cruzadores, destroyers e até submarinos, sugere que os objetivos podem ser mais amplos do que meramente obstruir o tráfico de entorpecentes. A presença do USS Lake Erie e de outras embarcações de guerra parece um exagero para uma simples operação antidrogas. Muitos especialistas especulam que Washington poderia estar se preparando para uma resposta a desafios maiores, talvez envolvendo a influência crescente de outras potências globais na região. Além disso, essa demonstração de força pode enviar uma mensagem clara à liderança venezuelana. O líder Nicolás Maduro, já habituado a tensas relações com os Estados Unidos, pode interpretar esta movimentação como um aviso severo de que a paciência americana está se esgotando. Este cenário prepara o terreno para uma multiplicidade de desenlaces, desde fortes retaliações econômicas até possíveis desdobramentos militares diretos. Neste complexo tabuleiro de xadrez geopolítico, cada movimento está sendo observado com atenção de ambos os lados, enquanto o mundo aguarda para ver se a próxima jogada nos aproximará de um conflito inevitável ou abrirá caminho para a diplomacia e a solução pacífica. Em meio a isso tudo, a população venezuelana se vê no centro de um furacão, cujas consequências podem redefinir o destino da região. Enquanto a poeira ainda não assentou após a primeira ação militar, analistas internacionais se debruçam sobre as camadas geopolíticas que podem estar impulsionando essas manobras dos Estados Unidos na Venezuela. Muito se discute sobre a tentativa de conter a crescente influência da Rússia na América Latina, uma região historicamente considerada pelos americanos como parte da sua esfera de influência, conforme explicitado pela doutrina Monroe. Nos últimos anos, a Venezuela tem solidificado suas relações com Moscou, o que preocupa estrategistas em Washington. Embora a ameaça de mísseis russos na Venezuela não altere drasticamente a balança de poder global, a mera presença militar russa tão próxima das costas americanas já é motivo suficiente para acender alarmes. Essa situação remete a tensões passadas da Guerra Fria, mas agora num cenário do século XXI, onde o equilíbrio de forças é constantemente reavaliado. Além disso, a movimentação militar americana pode ser vista como uma mensagem clara, não apenas à Rússia, mas também a outros países que buscam expandir sua influência no hemisfério ocidental, como China e Irã. A Venezuela, por sua vez, se encontra no centro dessa delicada dança diplomática, buscando explorar as rivalidades globais para fortalecer sua posição. O contexto das reuniões de líderes de países como China, Rússia e Irã em plataformas internacionais aumenta a pressão sobre os Estados Unidos para reafirmar suas políticas de defesa hemisférica. Em suma, a demonstração de força na Venezuela poderia ser vista como um esforço estratégico dos Estados Unidos para mitigar riscos futuros e reafirmar sua posição de liderança regional em face de uma coalizão oriental cada vez mais assertiva. Dessa forma, enquanto todos os olhos estão voltados para a movimentação naval e possíveis desdobramentos militares, é inegável que as relações diplomáticas nos bastidores estão em uma corrida contra o tempo para evitar um eventual confronto direto. No complexo tabuleiro geopolítico, a tecnologia militar emerge como um ponto crítico nas tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Recentemente, surgiram rumores de uma colaboração entre Venezuela e Irã para o desenvolvimento de drones militares, uma perspectiva que preocupa significativamente Washington. O foco está sobre o potencial desenvolvimento de drones, semelhantes ao Shahed 131, de origem iraniana,
já vinculados ao conflito na Ucrânia. Enquanto os modelos atuais venezuelanos têm alcance limitado, a mera possibilidade de versões mais avançadas, capazes de atingir alvos distantes, representa uma mudança no cálculo estratégico dos Estados Unidos. A presença militar robusta dos Estados Unidos na região pode ter, portanto, motivações que vão além das operações antidrogas. O destacamento de forças militares, equipado com recursos para ataques cirúrgicos e de interdição, sugere uma prontidão para neutralizar qualquer instalação de produção de drones antes que esta se torne operacional. Esta situação reflete outras operações similares no cenário global, como os ataques americanos a instalações nucleares no Irã. A mobilização de uma força capaz de executar tais operações rapidamente demonstra a seriedade com que Washington encara a potencial ameaça dos drones venezuelanos. A questão dos drones não apenas intensifica a disputa entre Estados Unidos e Venezuela, mas também ilustra a maneira como avanços tecnológicos podem desestabilizar equações de poder regionais tradicionais. A vigilância contínua e a disposição para intervir militarmente sublinham o compromisso de Washington em evitar que atuações hostis de parceiros adversários, como Irã e Rússia, proliferem nesta parte do mundo. Neste cenário, a tecnologia militar se torna não apenas uma questão de segurança nacional, mas também um catalisador para redefinir alianças e estratégias globais, com a América Latina em uma posição central nesse novo jogo de poder. Em meio às complexidades geopolíticas, as questões econômicas desempenham um papel crucial nas motivações dos Estados Unidos na região, especialmente no que se refere ao petróleo da Guiana. Recentes descobertas de grandes reservas ao largo da costa guianense transformaram o país em uma estrela em ascensão no cenário energético global. Com a projeção de que o PIB per capita da Guiana supere o dos Estados Unidos, a região se tornou estrategicamente vital. A disputa territorial com a Venezuela, que reivindica parte das áreas ricas em petróleo controladas pela Guiana, apenas inflama a situação. Para os Estados Unidos, proteger esses recursos e garantir a estabilidade na Guiana são prioridades econômicas. A ExxonMobil, gigante americana do petróleo, tem investimentos significativos na região, e quaisquer ameaças venezuelanas são percebidas como um risco direto aos interesses econômicos americanos. A presença militar americana pode, portanto, servir como um escudo protetor, garantindo que a Guiana possa desenvolver suas reservas de petróleo sem interferências externas. Essa proteção ajuda a estabilizar o mercado energético global em um momento de volatilidade, oferecendo uma possível alternativa ao petróleo de regiões politicamente instáveis. Além disso, o aumento de produção na Guiana poderia influenciar os preços globais de petróleo, algo que afeta diretamente economias dependentes de exportação de petróleo, como a Rússia. Se as tensões entre Venezuela e Guiana continuarem a crescer, poderemos testemunhar um cenário onde interesses econômicos catalisam intervenções militares mais diretas, redefinindo fronteiras de influência na América do Sul. Em última análise, a busca pelo controle dos recursos energéticos da Guiana exemplifica como os interesses econômicos e estratégicos se entrelaçam, moldando um futuro incerto para a região e reverberando no tabuleiro de energia global. Por trás das complexas movimentações na Venezuela, uma questão persistente permanece: a possível mudança de regime. Para os Estados Unidos, remover Nicolás Maduro do poder é um objetivo estratégico há muito almejado. A liderança de Maduro, marcada por acusações de autoritarismo e corrupção, é um ponto de discórdia tanto interno quanto externo. A administração americana considera que a saída de Maduro poderia abrir caminhos para uma transição democrática, que não somente estabilizaria a Venezuela, mas também desbloquearia suas vastas reservas de petróleo. Essa mudança teria implicações significativas no mercado global de energia, possivelmente aliviando sanções e introduzindo novos fluxos de petróleo
que poderiam impactar as finanças de adversários globais, como a Rússia. Entretanto, a complexidade de uma operação de mudança de regime é imensa. Historicamente, tais ações requerem força considerável, como visto na invasão do Panamá em 1989. No caso da Venezuela, quaisquer ações seriam meticulosamente calculadas para evitar um confronto militar extenso, talvez contando com o apoio de movimentos internos de oposição. Ainda há o desafio de garantir que qualquer mudança beneficie o povo venezuelano, proporcionando maior estabilidade e reconstrução econômica. A tentativa de apoiar uma revolta interna poderia ser um caminho, oferecendo suporte a líderes opositores amplamente reconhecidos. Em escala global, a potencial democratização da Venezuela poderia significar estabilidade na região e enfraquecimento de alianças adversárias no hemisfério ocidental. Seria um passo estratégico que reafirmaria a influência dos Estados Unidos na América Latina, enquanto contribui para modificar o equilíbrio geopolítico. Portanto, enquanto o futuro do regime de Maduro permanece incerto, as apostas são altas, não apenas para a Venezuela, mas para a estrutura de poder global. A mudança de regime pode se tornar um catalisador para uma nova era de alinhamentos e parcerias, impactando profundamente o cenário internacional.